Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 26 de outubro de 2023. Homem que matou 5 em creche de SC é condenado a 329 anos de prisão. Parte 1. O autor de um ataque a uma creche que deixou 5 mortos em Saudades, SC, em maio de 2021, foi condenado na quinta-feira 10/08 a 329 anos e 4 meses de prisão. Cabe recurso da decisão. O que aconteceu? Fabiano Kipperman, hoje com 20 anos, foi condenado em júri popular por 5 homicídios e 14 tentativas de homicídio. Ele cumprirá a pena em regime fechado. A defesa informou à imprensa que não iria se manifestar sobre a sentença. Indenização para famílias das vítimas. O réu também foi condenado a pagar R$ 500 mil para cada família de vítima falecida, R$ 400 mil para a família do bebê que foi socorrido e R$ 40 mil para cada uma das 14 vítimas de tentativa de homicídio. O julgamento durou 2 dias. No primeiro foram ouvidas vítimas e testemunhas e, no segundo, houve debate entre defesa e acusação. Pouco antes das 16 horas de hoje, as falas foram encerradas e os jurados se reuniram para votar a sentença. Hoje, a comunidade de Saudades teve a resposta do Poder Judiciário em relação a esse caso que marcou a história da nossa comarca, pouco mais de 2 anos após a ocorrência do crime, afirmou o juiz Caio Lengroberta Borda, que presidiu a sessão. Além da condenação da justiça humana, o réu também estará sujeito à justiça divina de acordo com o livro Céu e o Inferno publicado por Allan Kardec, que se divide em 2 partes. A primeira parte da obra, intitulada Doutrina, contém o exame comparado das diversas doutrinas sobre o céu e o inferno, os anjos e os demônios, as penas e as recompensas futuras. O dogma das penas eternas é aqui encarado de uma maneira especial, e refutado por argumentos tirados das próprias leis da natureza, e que lhe demonstram, não só o lado ilógico, já assinalado 100 vezes, mas a impossibilidade material. Com as penas eternas desaparecem naturalmente as consequências que se acreditara poder tirar daí. A segunda parte encerra inúmeros exemplos apoiando a teoria, ou melhor, que serviram para estabelecer a teoria. Eles devem sua autoridade à diversidade de tempos e lugares em que foram obtidos, pois se emanassem de uma única fonte, poder-se-ia vê-los como produto de uma mesma influência. Eles devem, além disso, a sua concordância com o que se obtém todos os dias em toda a parte onde há dedicação às manifestações espíritas de um ponto de vista sério e filosófico. Esses exemplos poderiam ter sido multiplicados ao infinito, pois não há centro espírita que não possa fornecer notável contingente deles. Para evitar repetições fastidiosas, precisamos fazer uma escolha entre os mais instrutivos. Cada um desses exemplos é um estudo, em que todas as palavras têm seu alcance para todo aquele que as meditar com atenção, pois de cada ponto jorra uma luz sobre a situação da alma após a morte, sobre a passagem, até agora tão obscura e tão temida, da vida corpórea à vida espiritual. É o guia do viajante antes de entrar num país novo. A vida de além-túmulo desenrola-se aí sob todos os seus aspectos, como um vasto panorama, cada qual extrairá daí novos motivos de esperança e de consolo, e novos apoios para reforçar sua fé no futuro e na justiça de Deus. No livro Allan Kardec também esclarece sobre o princípio da doutrina espírita sobre as penas futuras. A doutrina espírita, no que toca às penas futuras, não se baseia mais numa teoria preconcebida do que em suas outras partes, não é um sistema substituindo outro sistema, em todas as coisas ela se apoia sobre observações, e é o que constitui sua autoridade. Ninguém, pois, imaginou que as almas,
após a morte, deviam encontrar-se em tal ou qual situação, são os próprios seres que deixaram a Terra que vêm hoje iniciar-nos nos mistérios da vida futura, descrever sua posição feliz ou desgraçada, suas impressões e sua transformação com a morte do corpo, numa palavra, completar sobre este ponto o ensinamento do Cristo. Não se trata aqui do relato de um único espírito, que poderia ver as coisas somente do seu ponto de vista, sob um único aspecto, ou estar ainda dominado pelos preconceitos terrestres, nem de uma revelação feita a um único indivíduo, que poderia se deixar enganar pelas aparências, nem de uma visão estática que se presta a ilusões, e é com frequência apenas o reflexo de uma imaginação exaltada, mas trata-se de inúmeros exemplos fornecidos por todas as categorias de espíritos, de alto a baixo da escala, com a ajuda de números intermediários disseminados em todos os pontos do globo, de tal modo que a revelação não é privilégio de ninguém, cada qual é capaz de ver e observar, e ninguém é obrigado a crer apoiando-se na fé de outrem. Esta foi a crônica do amanhecer de 26 de outubro de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.